E vamos agora à entrevista da semana. Eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui no Jornal Terra Viva a advogada Ticiane Figueiredo, especialista em Direito Civil, membro efetivo da Comissão de Agronegócios da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e cofundadora do Agrocarreira. Ticiane, seja mais uma vez muito bem-vinda aqui no Jornal Terra Viva. Bom, nosso assunto de hoje vai ser barter, um assunto bastante interessante também, né? Sim, obrigada, Lili. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Muito obrigada. Bom, conta pra gente então, né? O barter tem sido uma opção muito interessante aí de financiamento do agronegócio. Tem crescido o interesse por parte das empresas, por parte dos produtores rurais? Como que está o mercado atualmente? Então, o barter, como ele é essa ferramenta de mitigação de riscos e travamento de preço, ele acaba atraindo muitos produtores e as empresas para fazer a operação. Tanto que uma pesquisa da Andav comprovou que mais de 50% das distribuidoras de insumos agropecuários utilizam a ferramenta como principal forma de financiamento. Muito bom. E como que no fim, assim, quem tem interesse em ingressar na área de barter, qual deve ser o primeiro passo do produtor ou mesmo da indústria? Como que é feito esse processo? Você trabalha também todo esse bastidor aí na parte de documentação, né? O barter, ele basicamente se inicia quando o produtor precisa financiar a produção dele, né? Então, ele vai ver a oferta do mercado, o travamento de preço com a trading, e aí ele vai começar a fomentar essa operação com a documentação necessária. Vai ter uns documentos, a cédula de produto rural, que vai lastrear a operação e garantir a entrega do produto, contrato de compra e venda futuro, a cessão de crédito. Então, ele vai fazer isso, começa com ele precisando financiar a operação dele e travar preço. Né? E apesar ainda de já ser, né, um modelo consolidado de financiamento, de redução de risco, ainda muitas vezes é considerado rígido, complexo. Por que isso? Então, o que acontece? Essa percepção distorcida de que a operação ela é rígida, né, e complexa, é porque a gente tem muito problema no Brasil, problema fundiário, né? O CAR também, né? Então, a gente tem o Cadastro Ambiental Rural, que estava aí desde o Código Ambiental, e o prazo de adesão acabou. Só que o prazo de adesão voluntária acabou agora, é obrigatório, e muitos produtores ainda não fizeram. Então, a gente tem os produtores que não têm o Cadastro Ambiental Rural, a gente tem os produtores que têm o Cadastro Ambiental Rural, mas está com problemas ambientais não regularizados, e isso entrava a operação por causa de documentos pessoais, vamos colocar aqui, do imóvel e do produtor. Inclusive essa questão de documentos, aí você liderou uma pesquisa relacionada a isso, né? A questão de documentação imobiliária, situação jurídica irregular nas operações de barter. Como foi essa pesquisa? Qual a abrangência dela e o que você descobriu? Então, eu fiz uma pesquisa, foi até o tema da minha monografia, né, de MBA ali na Exalc, USP, e o que eu queria mapear? Eu queria mapear essa percepção, porque as pessoas acreditavam que a operação de barter era burocrática e eu queria saber se elas sabiam o que era operação. E o que eu identifiquei? Que as pessoas confundem a segurança jurídica da operação com a burocracia. Então, quando eu peço um imóvel regularizado, ou seja, sem passivo ambiental, que seja registrada a posse e a propriedade correta, por questão de burocracia cartorária, as pessoas vão trazer essa burocracia para a operação. Então, o barter é difícil porque eu não tenho o imóvel regularizado. Então, o imóvel que não está regularizado, não o barter que é difícil. Então, essa percepção ela acaba sendo distorcida. Eu identifiquei também que, por causa disso, havia muita insegurança jurídica no setor, porque como a documentação era difícil de ser recepcionada, algumas empresas acabavam concedendo exceções. E essas exceções traziam insegurança, porque se eu falo que o barter é uma operação de mitigação de risco de crédito, eu não posso ter uma documentação que não me dá segurança jurídica, posse, propriedade e recebimento do grão. Então, foram essas percepções que eu acabei identificando aí na pesquisa. Bem interessante. E você acha que daqui para frente essas operações de barter devem ser cada vez mais acessíveis aos produtores, às indústrias? É algo que a gente enxerga uma tendência de crescimento? Eu acredito que sim, porque o que acontece? Quanto mais a gente fala sobre as operações, desmistifica alguns conceitos, mais ela fica acessível, porque cria-se um imaginário em que ela é burocrática, não se entende a necessidade. Por que eu peço esse documento? Então, se ninguém entende por que eu peço e por que ele é importante que o imóvel esteja regularizado, não só para a empresa que vai dar o crédito, mas para o próprio produtor rural. Às vezes eu pego situações em que o produtor está com um contrato de parceria vencido, que não traz segurança jurídica para ele e ele continua ali
naquela irregularidade. Então, a gente identifica que não é só um risco para o credor, né? É um risco também para o produtor. Às vezes ele mandou fazer o cadastro ambiental rural dele e aí o cadastro está com um embargo e ele não sabe. Porque ele não entrou no e-mail, ele não entrou no site do SICAR para ver o passivo ambiental dele. E aí ele está lá e às vezes ele vai comercializar essa soja, a trading vai negar esses grãos. Então, por questão de compliance ambiental. Então, tem toda uma questão que quando ele entende a documentação, a operação se torna acessível. Entendi. Bom, você também é fundadora do Agrocarreira, né? Uma plataforma de cursos online que oferece especialização em várias áreas do agronegócio. Que tipo de curso o interessado pode encontrar lá? Que dica que você dá? Então, o Agrocarreira é uma plataforma online de cursos de curta duração a um preço acessível e é tudo online. Então, você vai poder fazer o seu próprio horário de estudo, olhar com calma aquele curso e com profissionais especializados na área. E a gente trouxe vários profissionais de mercado, então a gente tem marketing direcionado para o agronegócio, jornalismo agropecuário, direito tributário do agronegócio, porque o agro ele é muito específico, é uma matéria muito específica. Então, daí que surgiu essa necessidade da gente criar o Agrocarreira, trazer essas matérias que tem aí já no mercado, mas que não estão direcionadas para o agronegócio. E quem atua no agronegócio deve estar em constante estudo, né? A importância do aprimoramento, né, Ticiane? Exatamente. A gente está num setor super dinâmico, super tecnológico, super inovador. E, assim, o interessante do agro é que tudo impacta e muda ele, né? Então, às vezes, eu tenho uma mudança de legislação, o fator econômico e político muda o agronegócio. Então, esses profissionais, eles precisam se atualizar com cursos, palestras, ler notícias, muito importante, principalmente a fonte originária da notícia, porque, por exemplo, com a questão do cadastro ambiental rural, o pessoal pensou que ele tinha sido prorrogado porque noticiaram errado. E aí muitos produtores deixaram de fazer. Então, assim, você precisa estar em constante atualização para, às vezes, não ser prejudicado com uma notícia errada, por exemplo. Então, o profissional precisa aprimorar seu conhecimento constantemente. Tá certo, então. Fica aí a dica da doutora Ticiane. Muito obrigada pela presença mais uma vez aqui no Jornal Terra Viva. Em breve você volta para trazer mais conhecimento para a gente. Pode deixar. Obrigada, é um prazer. E o Jornal Terra Viva de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até amanhã.